A gente leva até vocês agora essa matéria que eu fui conferir de perto, a história da dona Nivanete, né, Queiroz, que é a mãe do Gustavo Nicolas, um menino de apenas 8 anos de idade, diagnosticado com uma doença rara, né, a adrenoleucodistrofia, ALD. Eu acompanhei de perto um caso envolvendo uma família na cidade de Dona Ema, aqui em Santa Catarina, né, lá no Alto Vale. Inclusive, a mãe do Vinícius Favarin, de Dona Ema, vai estar com a gente também daqui a pouquinho e vai entrar ao vivo com a gente para falar um pouco mais dessa questão, dessa doença, o que pode ser feito, né? Como pode ser feito um diagnóstico ainda precoce, né? Para que possa ter uma solução, né? Mas primeiro a gente leva até vocês informações sobre essa criança de Porto Belo. Eu estive lá e conversei com a dona Nivanete Queiroz. Acompanhe o depoimento dessa mãe contando o sofrimento, tanto dela quanto dessa criança. Porto Belo, bairro Vila Nova. Aqui nessa casa mora a dona Nivanete Queiroz. A dona Nivanete, ela é mãe do Gustavo, um garoto de apenas 8 anos de idade, que foi diagnosticado com uma doença identificada como adrenoleucodistrofia. Ela é no diagnóstico dela, as pessoas costumam apresentar uma mancha no cérebro. E essa mancha vai crescendo ao ponto de tomar a medula óssea. E aí, se identificada muito precocemente, até mesmo já há um estudo que ela pode ser identificada no teste do pezinho, mas a burocracia ainda não aprovou, né? Leis que precisam serem modificadas para salvar vidas, precisam ser aprovadas, né? Enquanto isso, a gente tem que lidar com essas situações de dor e sofrimento, tanto das crianças quanto dos pais. Uma doença que ataca mais os meninos. Conheço essa história de perto através de uma outra criança diagnosticada com esta mesma doença, o Vinícius Favarin, de Dona Ema, filho da Mary. E aqui, nessa casa, a gente vai conversar com a dona Nivanete, porque ela tem mais detalhes sobre essa situação. Para mim foi um baque, né? A ponto de eu desabei. Só que de repente eu voltei, né? Em sã consciência, porque ela é uma doença terrível, degenerativa, não tem cura, né? Quando diagnosticado tarde. E tá sendo difícil, né? Porque o Gustavo, ano passado, ele era uma criança. Hoje, ele é outra criança. Então, com 3 anos de idade, ele já aprendeu a andar de bike, né? Era uma criança ativa, amava ir para pista, né? Patinete, skate, fazia jiu-jitsu. Uma criança normal, né? Normal. E, de repente, assim, ó, de uma hora para outra, eu vejo assim, ele outra criança, né? Foi perdendo a visão aos poucos, a audição, andava meio turvo, né? E foi aonde eu e a professora, né, dele, resolvemos ir a fundo, né? Levei ele no neuro. O neuro falou para mim que seria uma deficiência intelectual. Não me pediu nenhum exame de imagem, nada. Aí eu fui pro SUS, né? Fui pra fila de espera. E
De repente, conheci uma mãe também, né, que ela veio a perder o filho dela, através, eu investigando, né, a doença, e foi onde essa mãe me levou até Curitiba, na doutora Mara, né, que daí ela fechou o diagnóstico da adrenoleucodistrofia. Que eu perguntei para ela qual seria a expectativa de vida dele. Foi aonde a doutora Mara apresentou a Mary para mim, né, que também veio a perder o filho precocemente também, né, porque essa doença, ela, até diagnosticado cedo, há uma chance, né, uma esperança através do transplante da medula óssea. Só que, infelizmente, com diagnóstico tardio, já fica, é difícil, não tem como. A dificuldade, assim, para mim é acessibilidade para o meu filho, né? Porque como ela já afetou a medula, ele não anda, né? Tá acamado. Fica difícil pegar ele, levar para o banho, né? Trocar, porque é uma criança grande. Então, assim, o que que eu preciso? Eu preciso, né, dar um conforto para o meu filho. Eu preciso de uma cadeira de banho confortável, uma cadeira de roda adaptada, né, porque eu até tô com uma ali, mas é emprestada da escola, né, que a escola me emprestou. E infelizmente, futuramente eu vou precisar montar uma UTI aqui, porque ele vai precisar de um respirador, de um aspirador, né, porque não queria, né, mas, assim, a gente não sabe. Quem sabe lá na frente ele também poderá colocar a tráqueo, porque hoje ele usa gastro, né, e tudo via gastro. Medicamento, alimentação, é tudo por ali. Então, assim, ó, as minhas dificuldades, né, é em tudo. Então, ele tá utilizando uma dieta, né, que ela custa R$ 84, né, eu fiz o orçamento. Ah, até, né, a gente já está tentando via judicial, né, para conseguir através da Secretaria de Saúde, mas ainda estamos na espera, né. É muito difícil explicar o que que eu vejo, né, porque o meu filho foi alfabetizado, né, como nós dissemos, ele andava de bike, então assim, ó, é uma coisa que eu não sei explicar, né. Para ser sincera, assim, ó, eu tô num sentimento, assim, que eu tenho até medo, assim, de eu já estar entrando em depressão, né, sinceramente. Olha, o meu suporte é Deus, Deus, porque graças a Deus, né, os meus irmãos da minha comunidade cristã também, eles estão nessa luta comigo, né, todo dia em oração, né, financeiramente estão me ajudando. Então, é Deus que está me dando essa força, sabe, porque não tem de onde eu tirar. Olha, todos os momentos, todos, porque é como se eu tivesse já vivendo um luto. Você ter um filho e de uma semana para outra, porque ela é questão de semanas, né? Ele ser outra criança, a ponto de estar numa cama, acamado. Então, todos os dias para mim está sendo terrível, né? Eu não sei assim como que vai ser a minha superação, me levantar. Só sei que eu tenho que ter força, né? Isso aí eu tenho que ter força porque ele depende de mim, né? Só de mim. Olha, depois de conversar com a dona Nivanete e saber um pouco, né, da dor que ela está passando e da situação que vive o Gustavo Nicolas, nós estamos nos despedindo aqui da dona Nivanete para irmos embora, com uma certeza que a gente chegou aqui de uma forma e a gente sai de outra, né? Essa é a realidade, ao ver a situação difícil que vive essa mãe e que vive essa criança, né? Nosso desejo do nosso coração é que Deus opere nessa casa, né? E que traga dias melhores para a dona Nivanete e para o Nicolas, né? Para o Gustavo Nicolas. Vou ficando por aqui. Elson Lopes para o Jornal Top News.